Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula, vamos falar sobre dependência e independência linear. Vamos nessa? Considere os vetores x1, x2 e x3. Observe também que x3 é exatamente menos x1 mais 2x2. Olha só, vou escrever aqui em cima. Menos x1 que vai dar 1, menos 3, 0. E 2x2 vai ficar 4, 0 e menos 2. De modo que se eu somar 1 mais 4 dá 5, menos 3 com 0, menos 3 e 0 com menos 2 vai dar 2. Isso significa que o vetor x3 pertence à cobertura de x1 e x2. Consequentemente, a cobertura de x1, x2 e x3 vai ser igual à cobertura de x1 e x2. Isso significa que eu posso sacar, o x3 desse espaço gerador aqui, desse conjunto gerador da cobertura de S. Bom, além disso, se eu passo tudo aqui para a esquerda, o que a gente vai ter é que x1 menos 2x2 mais x3 vai ser igual ao vetor nulo. Bom, em outras palavras, a gente pode escrever também o x1 como 2x2 menos x3. Analogamente, a gente pode isolar o x2. Ou seja, a cobertura de x1, x2 e x3 é igual à cobertura de x1 e x2, que é igual à cobertura de x1 e x3, que é igual à cobertura de x2 e x3. Em outras palavras, se eu tenho esses três vetores, eu posso escolher apenas dois para encontrar o conjunto S dado pela cobertura dos três. Bom, outra observação. Se V1, V2 e Vn cobrem um espaço vetorial V e um destes vetores pode ser escrito como uma combinação linear dos outros n-1 vetores, então esses n-1 vetores também cobrem V. Dados n vetores V1, V2 e Vn, é possível escrever um dos vetores como uma combinação linear dos outros n-1 vetores se e somente se existem escalares C1, C2 e Cn, não todos nulos, tais que C1V1 mais C2V2 mais CnVn for igual ao vetor nulo, que é o que acontece aqui. Olha. Observe que, como x3 é uma combinação linear de x1 e x2, então é possível escrever uma combinação linear do vetor nulo desses três vetores com os coeficientes não todos nulos. Observe que o coeficiente aqui é 1, menos 2 e 1 de novo. E x1 menos 2x2 mais x3 é igual ao vetor nulo. Isso tudo vai nos dar margem para a seguinte definição. Dados os vetores v1, v2, vn em um espaço vetorial V, esses vetores são ditos linearmente independentes se C1V1 mais C2V2 mais CnVn for igual ao vetor nulo, implica que C1 é igual a C2, que é igual a Cn. Ou seja, n vetores vão ser linearmente independentes se a combinação linear deles, que gera o vetor nulo, for a única trivial, ou seja, todos os coeficientes iguais a zero. Bom, primeiro exemplo. Os vetores V1, V2 e V3, que estão em R4, são Li. Para verificar isso, a gente tem que fazer o seguinte, olha. Então, sejam escalares. Como a gente tem três vetores, C1, C2 e C3, tais, que V1, C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 é igual ao vetor nulo. Se os únicos escalares que satisfazerem essa igualdade forem os escalares C1, C2 e C3 iguais a zero, então eles são ali. Vamos lá então, olha. C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 implica no seguinte, olha. C1, V1. Vamos ter então C1 que multiplica 1, 0, 1 mais C2, V2, ou seja, 0, 1, 1, 2, mais C3, V3, 1, 1, 1, 3, igual ao vetor nulo, ou seja, 0, 0
0. Bom, quando a gente faz aqui as devidas multiplicações e soma de vetores, o que a gente vai ter é o seguinte: C1 mais 0C2 mais C3. Depois, 0C1 mais C2, depois mais C3. A terceira componente, C1 mais C2 mais C3. E a quarta componente vai ser 2C1 mais 2C2 mais 3C3 igual ao vetor nulo. Bom, igualdade de vetores, o que a gente vai ter aqui? C1 mais C3 tem que ser igual a 0. C2 mais C3 também tem que ser igual a 0. C1 mais C2 mais C3 tem que ser igual a 0. E por último, 2C1 mais 2C2 mais 3C3 tem que ser igual a 0. Observem que esse sistema oriundo é um sistema homogêneo. Todo sistema homogêneo possui solução. A pergunta é, a solução vai ser única? Bom, olha só. A gente sabe que C2 mais C3 vale 0. Então, substituindo a segunda equação na terceira, a gente tem que C1 mais 0 é igual a 0, ou seja, C1 vale 0. Bom, eu poderia resolver esse sistema de uma forma matricial, mas aqui é um sistema muito fácil de resolver, né? Bom, se C1 vale 0, da primeira equação, a gente vai ter que C3 vale 0. Bom, se C3 vale 0, dessa segunda equação, a gente vai ter que C2 também vale 0. Uma vez que a única solução desse sistema é a solução trivial, a gente tem então que os vetores V1, V2 e V3 dados são linearmente independentes, ou apenas, é muito comum usar apenas LI, são linearmente independentes. Por outro lado, os vetores V1, V2, Vn em um espaço vetorial V são linearmente dependentes ou apenas LD se existirem escalares C1, C2, Cn, não todos nulos, tais que C1V1 mais C2V2 mais CnVn for igual ao vetor nulo. Um exemplo está aqui, olha. Os vetores V1 igual a 10 menos 4, V2 igual a 0,5 e V3 igual a 2,1 são LD. Para saber isso, pessoal, às vezes não é tão claro quanto a gente gostaria de ver. Mas, então, o que a gente faz? A gente pega o seguinte, olha, sejam C1, C2, C3, tais que C1V1 mais C2V2 mais C3, V3 for igual a 0, ou vetor nulo, né? Como falar apenas 0? Bom, isso nos dá aqui C1 que multiplica 10 menos 4, mais C2 que multiplica 0,5, mais C3 que multiplica 2,1, vai ser igual ao vetor 0, 0. Bom, fazendo aqui as devidas operações, vamos ter aqui 10C1 mais 2C3, depois menos 4C1 mais 5C2 mais C3, tudo isso tem que ser igual ao vetor nulo. O que nos dá então que 10C1 mais 2C3 é igual a 0 e menos 4C1 mais 5C2 mais C3 é igual a 0. Bom, a gente tem que ver então, né, quais são, né, as possíveis soluções desse sistema. Da primeira linha, a gente tem que C3 é exatamente igual a menos 5C1. Bom, substituindo então esse resultado aqui na terceira linha, a gente tem menos 4C1 mais
5. C2 mais C3, ou seja, menos 5C1 é igual a 0. Ou seja, daqui a gente vai ter que C2 é igual a 9C1 sobre 5. Bom, logo, pessoal, observe que C1 ficou uma variável independente. Então, olha só, se a gente tomar, então, C1 igual a 1, ou melhor, vou tomar C1 igual a 5, vai nos dar, então, C2 igual a 9 e C3 igual a menos 25, né, uma solução não nula, não toda nula, né, do sistema. Bom, se eu tenho uma solução não toda nula, consequentemente, a gente tem que V1, V2 e V3 são linearmente dependentes. Um exercício bacana é fazer isso, olha, verificar que 5V1 mais 9V2 menos 25V3 vai ser igual a 0. Bom, um teorema que vai ajudar a gente bastante lá na frente diz o seguinte: sejam V1, V2 e Vn vetores em um espaço vetorial V. Um vetor V que pertence à cobertura de V1, V2 e Vn pode ser escrito unicamente como uma combinação linear de V1 até Vn se somente se V1 e V2 e Vn são linearmente independentes. Bom, olha só, para aplicar esse teorema, a gente vai verificar aqui no exemplo 27 que os vetores P1, P2 e P3 que estão no espaço vetorial P2 são LD. De fato, eles são LD, olha só. Observem, pessoal. P3 de T é igual a P2 de T menos P1 de T. Portanto, né, a gente tem aqui, de fato, P1 de T, P2 de T e P3 de T são linearmente dependentes. Só conferir essa operação aqui, olha. 3, na verdade, ou melhor, nem é menos, é mais. Então, olha só, 2 mais 1, 3. T mais T, 2T. 2 mais 0 dá 0. Isso significa, então, que se eu pegar um vetor na cobertura de P1, P2 e P3, por exemplo, olha, vamos pegar aqui H de T igual a T ao quadrado menos 2, ele pertence à cobertura de P1, P2 e P3 de T. Por quê? H de T, na verdade, é igual a P2 de T menos P1 de T. E ele pertence, então, né, à cobertura de P1 de T, P2 de T e P3 de T. Por outro lado, se a gente pegar esse mesmo H de T, que é igual a T ao quadrado menos 2, ele pode ser escrito como P3 menos P3 de T, né? Menos 2 vezes P1 de T. Olha só, se eu pego 3 menos 2T ao quadrado, menos 2 dá 1, 2 menos 2 dá 0, 2 menos 4 dá menos 2. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o mesmo vetor h de t ele foi escrito com duas formas diferentes, né, de combinação linear de vetores na cobertura de V1, V2 e V3 nesse caso, né? Também pertence à cobertura e pode ser escrito dessa maneira, olha só. Beleza? Então é uma segunda forma de verificar isso. Se os vetores são linearmente independentes, então eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores da cobertura, né? Qualquer vetor que esteja na cobertura é escrito de forma única. Mais um exemplo, olha. As funções e elevado a x e e elevado a menos x são linearmente dependentes, né,
no conjunto das funções deriváveis, né, infinitamente. De fato, olha, se C1 é elevado a x mais C2 é elevado a menos x é igual a zero, a gente tem que mostrar, então, uma vez que a gente está afirmando que ele é ali, que C1 e C2 valem zero, correto? A gente pode derivar, né, os dois lados da equação e vai nos dar o seguinte, que C1 é elevado a x, derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a x, ou seja, menos C2 é elevado a menos x é igual a zero. Bom, observem que a gente montou aqui agora um sisteminha, que na sua forma matricial pode ser escrito o seguinte, olha, as nossas variáveis, né, são C1 e C2, correto? C1, C2, escalares, né? Bom, então, os nossos coeficientes aqui são e elevado a x, e elevado a menos x, e elevado a x, menos e elevado a menos x, e multiplica C1, C2 igual a 0, 0. Bom, quando que esse sistema vai ter solução única? É claro que C1 e C2 igual a 0 é uma solução desse sistema, é óbvio isso, mas é a única. Bom, para que ele tenha solução única, esse determinante aqui tem que ser igual a 0, olha. Então, esse sistema possui solução única se o determinante é elevado a x, é elevado a menos x, é elevado a x, menos é elevado a menos x, é diferente de zero. Bom, esse determinante a gente sabe calcular ele, olha. Calculando esse determinante aqui, ele dá e elevado a x vezes menos e elevado a menos x é o mesmo que menos 1. Depois, menos e elevado a x vezes e elevado a menos x, que também dá 1. Ou seja, é igual a menos 2, que é diferente de zero. Logo, a gente tem que esse sistema tem solução única. Se ele tem solução única, as funções e elevado a x e e elevado a menos x são linearmente independentes. Se vocês lembrarem lá do cálculo 3, pessoal, esse determinante aqui, a gente já trabalhou com ele, olha. Esse aqui é o famoso Wronskiano, que não chega até aqui por acaso, beleza? E por último, então, a gente tem o seguinte, que os vetores V1, V2 e V3 em R3 são LI ou LD? Bom, para ser LI, a combinação C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 igual ao vetor nulo deve ser única, com C1, C2, C3 igual a zero. No entanto, se você pegar aqui, olha, C1 igual a zero, C2 igual a zero e C3 igual a 1, por exemplo, é uma solução. Não toda nula, né? Não toda nula. Logo, pessoal, o que a gente tem é que V1, V2 e V3 dados são linearmente dependentes. Ah, Bruno, mas essa foi fácil. Tinha um vetor nulo? Claro, todo conjunto de vetores que possui vetor nulo é linearmente dependente. Se possui vetor nulo, é linearmente dependente. Beleza? Até a próxima.